A história de Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula, é uma das mais polêmicas do Império Romano. Ele foi o terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana e mesmo que tenha governado apenas 3 anos, Calígula deu muito o que falar. Diversos imperadores romanos são lembrados na história por seus comportamentos polêmicos. Já a história de Calígula não é baseada em registros históricos oficiais. Muitas especulações foram feitas durante os anos, especulações que ajudaram a traçar o perfil desse imperador tão polêmico na história romana. A origem de Calígula. Calígula nasceu em Anzio, uma cidade localizada na região do Lácio, no centro-oeste da Itália, em 31 de agosto do ano 12. Ele foi membro da dinastia Júlio-Claudiana, era filho de Agripina e Germânico César, um dos melhores generais do Império Romano. Pela linha materna, Calígula tinha uma conexão com o imperador Augusto, pois a sua mãe Agripina era filha de Marco Vipsânio Agripa, um amigo próximo e braço direito do imperador, e de Júlia, conhecida como a Velha, que era a única filha e herdeira de Augusto. Devido a essa razão, a infância de Caio Júlio foi vivida em meio a acampamentos militares, e foi lá que recebeu o apelido de Calígula, que significava botinhas. Ao vestir trajes militares fornecidas pelo seu pai, os outros soldados fizeram uma comparação com as pequenas sandálias usadas pelo jovem. As sandálias eram chamadas de caligae. Durante uma expedição à Síria no ano 14, o pai de Calígula acabou falecendo. Não se sabe se ele morreu de malária ou se foi envenenado. O que realmente se sabe é que seu tio-avô Tibério, na época atual imperador de Roma, o adotou e no ano 33, Calígula foi nomeado o seu sucessor. No ano de 37, com a morte do imperador Tibério, Calígula se torna o novo imperador de Roma, sendo aclamado pelo povo e pelo Senado. Ele foi recepcionado pelo povo e pelo exército, que se mantinha fiel ao seu falecido pai. Calígula como imperador. Seu início no governo começou tranquilo. Nos primeiros meses, seu governo foi próspero. Calígula devolveu à Assembleia Popular o direito de eleger seus magistrados, respeitando o Senado. O imperador também decretou anistias para aqueles que haviam sido condenados durante o governo de Tibério e organizou enormes espetáculos de circo. No entanto, ainda no ano de 37, o imperador foi vítima de uma doença, o que fez o seu governo começar a desandar. Depois dessa doença, Calígula começou a dar sinais de desequilíbrio mental, e uma personalidade autoritária começou a tomar conta do imperador, assim como suas extravagâncias. Não se tem informações precisas da época para saber qual foi a doença que afetou Calígula. Historiadores a tratam como uma doença congênita, física ou mental. As atrocidades de Calígula. Calígula condenou sem nenhum processo o seu primo Tibério Gemelo e o chefe dos pretorianos Macron, contrariando completamente os senadores ricos e demonstrando uma clara oposição a eles. Calígula aumentou de maneira exagerada todos os impostos e também ordenou a execução dos romanos mais ricos, por diferentes motivos, só para poder lucrar com as suas mortes, confiscando todos os seus bens. Calígula começou a enlouquecer e se considerar uma divindade. Ele ficou obcecado pelo poder e pela religião do Egito, mandando colocar em vários templos, inclusive o de Jerusalém, a sua própria estátua, motivo pelo qual mandou construir uma ponte entre o palácio e o templo de Júpiter, para poder conversar com uma divindade. O imperador mandou remover a cabeça de várias estátuas de deuses e colocar a sua imagem no lugar. Também começou a se vestir em público como vários deuses e semideuses, como Hércules, Mercúrio, Vênus e Apolo. Uma de suas despesas enormes foi a construção de 2 enormes navios que seriam usados como templo e palácio. Cada barco tinha mais de 70 metros de comprimento. Calígula casou 4 vezes. E teve somente uma filha chamada Júlia Drusila. Entre as muitas acusações que caíam sobre o imperador, diziam que ele cometia incesto com suas irmãs. Outra excentricidade do imperador seria com seu cavalo. Diziam que Calígula gostava tanto do cavalo que o nomeou como cônsul. A morte de Calígula. Após o imperador tomar todas essas medidas polêmicas e as suas ações começarem a se tornar controversas, o povo romano começou a odiá-lo e a desejar retirá-lo do poder.
Nesse período, um soldado da guarda pretoriana começou a planejar o sumiço de Calígula. Um grupo de guardas o atacou depois das celebrações dos Jogos Palestinos em 24 de janeiro de 41. Segundo a história, não se tem certeza quem o teria atacado primeiro, porém o que se tem certeza é que Calígula levou mais de 30 punhaladas e acabou morrendo ainda no local. Após isso, foi jogado em uma cova rasa. Após a morte do imperador Calígula, o Senado queria apagar Calígula da história romana, mandando destruir todas as suas estátuas e se movendo rapidamente para restaurar a república. Em uma reviravolta, porém, o povo romano se sentiu injustiçado, exigindo vingança contra aqueles que haviam assassinado o seu imperador. Cláudio, tio de Calígula, se tornou imperador e ordenou que todos os envolvidos no assassinato de Calígula fossem executados. É quase impossível se ter informações comprovadas sobre Calígula, pois o imperador viveu há muitos anos atrás, e os relatos envolvendo seu nome são muito adversos. Apesar das polêmicas, Calígula foi uma figura que marcou a história do Império Romano, e ele é hoje estudado sempre que a sua trajetória é citada.